da administração, recurso. E a palavra que a gente utiliza na prece também é um recurso. Que recurso é esse? Como que a gente consegue? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 9, Kardec vai falar exatamente o que é uma prece. Ele fala que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, pensa que alegria, vou colocar aqui, gente, porque eu ainda preciso muito colar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não posso ficar sem ele não, que eu não sei ele de cabeça. Mas então a gente consegue imaginar que é uma invocação. E aí a gente pensa assim, bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, no livro da Codificação, é o livro que Kardec traz a parte dos ensinamentos morais de Jesus, para que assim, ao ler, com a luz na doutrina espírita, que tem a missão de esclarecer e consolar, possamos nós compreender como desenvolver moralmente. Então, a prece é um recurso que me auxilia a desenvolver moralmente, porque, inclusive, está identificado lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro moral da codificação. Quando a gente pensa dessa forma, que o objetivo desse é um pedido, um agradecimento, uma glorificação, e que pode orar por nós e por alguém, então é um recurso que eu aciono e consigo transformar em bem para mim ou para mais pessoas. Vejam que é interessante que uma verdade não contradiz a outra. Então, a verdade que a ciência da administração apresenta de recurso é a mesma verdade que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta do que é a prece como recurso. Então, a gente tem aí uma unidade. Mas, lá no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz vai nos dar uma exemplificação disso de um caso que ele nos conta. E Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, o irmão Clarencio vai explicar melhor do que é esse recurso para a gente. Aí ele diz, prece é todo desejo. Nossa, o que a gente anda desejando? Prece é todo desejo. Clarencio ainda diz mais. Clarencio diz assim, é manancial de poder. Pelo amor de Deus, quer dizer que a gente tem um recurso espiritual que é uma fonte, um manancial de poder. Então, a gente não tem problema. Se eu utilizo a prece, se a prece é um recurso acessível e ela é um desejo e é um manancial de poder, desejo todo mundo tem? Tem. Então, nós temos um manancial de poder. Mas será que a gente usa esse recurso nessa transformação para o bem? É que é a grande questão. Lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai explicar para a gente o que é desejo. Porque às vezes a gente ainda fica pensando, desejo, muitas vezes a gente associa essa palavra apenas com os desejos, às vezes, da libido, desejos de bens materiais, né, de prazeres ainda físicos, que nos dão um certo status, um certo poder, uma certa ilusão de que isso é o bem maior que a gente tem por aqui. Mas aí um outro espírito benevolente vai explicar para a gente por que aqui na matéria a gente tem esse tipo de desejo, que atrapalha a gente acionar o recurso da prece como fonte de poder transformadora para o bem. Clarencio, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai falar que o desejo é um departamento do governador da nossa mente chamada vontade. Então, ele fala que a vontade é o gabinete supremo dos nossos pensamentos. E que abaixo desse, que ele governa vários outros departamentos, entre ele o desejo. Então, a vontade nossa está acima dos nossos desejos. E ele ainda fala que no desejo operam os propósitos e as aquisições, acelerando o estímulo ao trabalho. Se eu não tiver desejo, eu não opero em favor do que eu quero. Então, se a prece está ligada ao desejo, a prece está ligada a uma operação daquilo que eu quero. Eu preciso mover. Essa manifestação, né, essa de prece, de desejo, o ministro Clarencio ainda explica.
ela se traduz em um petitório. Então, tudo que eu desejo torna-se um petitório. E nota que é tão natural que a maioria das vezes a gente faz a prece para pedir alguma coisa. Salvo algumas exceções, quando alguém já está mais amadurecido moralmente, que consegue exercitar preces de gratidão, preces de contemplação, preces de celebração, né? Mas naturalmente, quase que instintivamente, é um petitório. A gente utiliza mais para pedir. Acontece que, sendo a prece produzida na governança da nossa mente, para que a nossa mente esteja evoluída moralmente, eu tenho que estar em sintonia com a lei de Deus. Se eu vim nessa encarnação e em outras para trás, nasci simples e ignorante, tal qual o Pai me deu, o meu pensamento não é puro. O meu pensamento, minha mente, governada pela minha vontade, esse espírito que já caminhou e que já aproveitou algumas delícias desse recurso que transformou o seu desejo em realidade através do trabalho, foi muito produzido através de orgulho e de egoísmo. Tanto é que aí eu vou lá e preciso de expiação para consertar o que eu adquiri de uma forma que não trouxe um bem para todo mundo. E nesse momento, Clarencio explica, olha, no capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu, na obra de André Luiz, ele vai falar: todo petitório tem quem reclame, tem quem atenda, porque Deus atende a criatura humana através da criatura humana. Então, eu entro em sintonia com o meu desejo, clamando aquilo que eu quero, mesmo que não seja um desejo, vamos dizer assim, um desejo puro. Puro de quê? Liberto de orgulho e de egoísmo, e eu vou ter mentes ali que vão me atender. Aí vocês já viram quando às vezes a gente tem alguns pensamentos ainda tão assim materializados, ainda tão longe da lei de amor, e a gente começa a clamar? Vamos pensar assim, ah não, Tati, mas os meus pensamentos, olha, eu sou da doutrina espírita, tenho 40 anos de doutrina, não, eu nasci no berço da doutrina, não, eu conheço Jesus, meus pensamentos são todos bons, olha, eu oro toda noite, eu faço a minha prece, eu faço a prece na hora que eu levanto, que bom, né? Nossa, eu agradeço a Deus, quando meu filho nasceu, primeira coisa que eu olhei é se ele estava tudo perfeitinho, contei quantos dedinhos ele tinha, e falei, graças a Deus, ele é perfeito. Será que esse tipo de prece é uma prece alinhada com as leis de Deus? Será que esse meu desejo é um desejo que faz eu trabalhar em favor de um recurso para o bem comum? Ou porque talvez esse meu filho vai trazer e alimentar muito mais o meu orgulho, porque, poxa, o meu filho é perfeito fisicamente. Mas sabemos que os nossos filhos são espíritos em desenvolvimento e inteligências em desenvolvimento que vêm no mundo de prova e expiação como nós para se desenvolverem, porque tem muita coisa para que precisam se purificar. Tem muito orgulho e egoísmo, assim como nós. Essa prece é um desejo que não é um desejo tão elevado, vamos dizer assim, em sintonia, porque ela está muito mais envolvida nos impulsos de umas expressões de um hábito cultural do que a gente materializou como crença, como algo positivo. Porque se a gente entender a harmonia como sendo aquilo que a gente busca em um ritmo de projeção, de crescimento, de progresso, em um ritmo contínuo, em um ritmo natural, a gente não tem salto, a gente não tem solavanco para a gente progredir. A gente não precisa de um escândalo. Lembra a frase do Cristo? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vem. O escândalo vem muitas vezes porque a gente tentou estacionar nosso progresso. A gente quer aquele estado quo de ficar feliz, tranquila, sombra e água fresca, não vou me esforçar. Mas aí a vida, que é muito maior, superior, misericordiosa, lei de amor, justiça e caridade, ela nos empurra para um progresso que é o nosso destino. Vamos melhorar de qualquer forma. E nos meus pensamentos, eu preciso fazer com que eles também evoluam, para que a minha prece tenha condições de ser uma fonte de poder que atinja esferas superiores, para que mentes mais elevadas
venham atender não ao meu desejo, mas à vontade do Pai, que também se manifesta como, coincidentemente, como eu me manifesto, um desejo semelhante à vontade do Pai. Então, aí é outra história. Aí eu preciso me distanciar dos meus instintos, da minha tendência, da minha personalidade, daquela minha zona de prazer, e pensar o que é bom para que eu cresça e aqueles que estão comigo continuam a crescer. Continuam a sair do orgulho e do egoísmo e desenvolver as virtudes, todas filhas da caridade, do amor por excelência em ação. Pensando dessa forma, a gente entendendo que até de uma forma instintiva, então os nossos pensamentos, muitas vezes ainda governados pelos instintos, a gente compreende lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 11, no item 8, a questão de entender a evolução do homem enquanto uma mente, enquanto um ser inteligente. Que ele passa do instinto, vai para a sensação, até chegar ao sentimento. E dos sentimentos, o mais sublimes é o amor. Quem nos ensina isso é Lázaro. Então, eu tenho que entender meu pensamento e ver se ele está muito mais pelo impulso do instinto. E tem alguma coisa errada nisso? Não, é um recurso natural, mas eu preciso identificar. É nessa hora que a gente fala, Senhor, mas olha, não atenda a minha vontade, não. Eu aceito a sua. Faça a sua vontade, porque eu entendo que eu ainda estou muito aquém de compreender essa inteligência suprema. Então, eu busco no meu desejo, mesmo ciente de que eu ainda não sei desejar o bem, não sei ainda operar em sintonia com a lei de Deus, mas eu uso o recurso da prece para me elevar, para sair desse lugar que eu estou, e em busca do amor, que ainda não tenho. Porque todos os meus pensamentos ainda, quando me tornam em prece, é um petitório de uma forma, com todo respeito a cada um de nós, inclusive a mim, ainda é um petitório egoísta, exclusiva e orgulhoso. Enquanto mãe, se eu faço uma oração pedindo para que meu filho venha perfeito, e eu entendo que a intenção é a melhor possível, mas ainda misturada com ignorância, ainda livre de uma luz, de um conhecimento maior da verdade, eu sei que a sabedoria divina vai fazer com que o corpo do meu filho venha de acordo com a necessidade que ele precisa para ele progredir. O que eu vou fazer se o meu filho nascer com alguma deficiência? Às vezes a gente pede, às vezes nem é deficiência, mas a gente cria uma crença limitante para que o filho seja bom, para que ele tenha sucesso na vida, que ele seja perfeito, branco, louro, do olho azul, hétero, que mais? E que tenha uma profissão, que tenha sucesso social e que seja rico. Não, Tatiana, eu não posso pedir todas essas coisas? Olha, poder pode, porque como diz Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Será que eu vou estar pronta para a prova da riqueza? A riqueza é uma prova, nem sempre é um mérito. Pobreza não é um castigo, é uma prova. Eu preciso passar pela abundância e pela falta com dignidade. Se eu tiver uma limitação física no meu corpo, isso não é um castigo. Isso é uma oportunidade que o meu espírito precisa dessa limitação. Eu vou honrá-la. Eu vou fazer o melhor que eu posso. E aí eu estou preparada para receber o meu filho de acordo com as condições que ele precisa para viver. Eu não vou ficar decepcionada, eu não vou ficar frustrada. E o emprego? O emprego vai chegar na hora que o trabalhador está pronto, eu vou fazer todo o meu esforço. Então eu vou pedir o melhor emprego do mundo, Senhor, me arruma um emprego que eu consiga servir da melhor forma e auxiliar o meu espírito, enquanto aqui nessa personalidade, a caminhar para perto de Ti. Se eu precisar de trabalhar arduamente, pesado, me dê músculo, me dê força, para que não me falte vontade. Olha que maravilha! Só que às vezes a gente esquece desses preceitos espirituais e vai atendendo uma crença limitante, coisas que nos entregam a uns prazeres tão efêmeros. Tudo tem um tempo e passa. Esse tempo cronológico vai acabando.
Continuando os ensinamentos dessas outras obras, olha eu derrubando o vidro, gente. Dessas outras obras, o ministro Clarencio, ele ainda fala a respeito da prece quando se trata de um desequilíbrio, como esses que eu comentei com vocês. Então, quando a gente está nesse petitório em desequilíbrio, isso eu falei bem tranquilinho, né? Mas vamos falar alguns pesados? Quando a gente briga com alguém, né? E aí a gente corre o risco de falar assim, toma, ele vai ver, tem problema não vou fazer nada, mas a lei divina vai fazer. Nossa Senhora, né? Olha o desejo da gente, doido para ver a pessoa colher o que ela plantou. Tem um tanto de gente que talvez esteja querendo que ele colha o que ele plantou também e vai lá todo mundo ajudar. Aí o Clarencio fala, olha, não vamos falar que isso é uma prece, porque quando nós estamos com o pensamento em desequilíbrio, longe dos ensinamentos da lei de amor, isso não é prece, nós vamos chamar de invocação. Aí, quando Clarencio nos dá essa abertura, a gente pensa, então eu fiz prece ou invoquei até hoje? E se eu fiz só uma invocação, quem foi que me atendeu? Se eu estou doente e eu peço apenas a cura do corpo físico, isso é uma prece ou é uma invocação? Ah, mas Tatiana, quem não quer a cura do corpo físico? Entendo. Mas qual que é o motivo da doença? É porque eu estou com medo de desencarnar. Meu Deus, não me deixa desencarnar com câncer. Muitas vezes a gente tem algum diagnóstico que a gente está com câncer, está com Covid. E como a gente vê muitas pessoas desencarnando pela porta da doença, a gente acha que a doença é a porta do desencarne. E aí, quando nós nos vemos nessa situação, ou de algum ente querido muito próximo da gente, a gente se vê nessa situação, nós fazemos prece ou invocação? Se estamos fazendo invocação, vai ter quem vai atender. Se estamos fazendo prece, também teremos quem atender. A segurança da prece é porque serão espíritos mais esclarecidos que nós, em sintonia com a lei de amor, a nos atender, porque o nosso desejo está semelhante com a vontade divina. Gente, imagina que luxo, que poder a gente está em sintonia com a vontade divina. Se eu peço, se eu entendo que a porta do desencarne é o tempo que eu já percorri aqui, é a minha missão cumprida, eu vou desencarnar com doença ou sem doença. Porque tem gente que nasce doente e vive uma encarnação inteira doente. E às vezes não desencarna pela doença que veio. Então não é isso. Então é uma coisa que a gente tem que quebrar dos nossos pensamentos e evoluir um pouquinho. Então, olha, Senhor, me ajuda que essa doença é a oportunidade de tratamento. E ninguém trata doença, né, gente? A gente acha que a gente está tratando a doença. Ninguém trata a doença. Nem médico trata a doença. Se eu tratar a doença, eu vou fortalecer a doença. A gente trata o ser humano. A gente trata o espírito através dessa personalidade, desse corpo físico. E aí eu falo, Senhor, me auxilie nessa oportunidade de tratamento para que meu espírito não pereça mais. Para que meu espírito acorde, desperte, e eu passo a me comportar em harmonia com a sua lei, mesmo que para isso eu precise maltratar a minha personalidade, o meu eu menor. Eu preciso abrir mão das crenças que eu imaginava que a saúde do corpo físico era a ausência de doença. Porque até a Organização Mundial de Saúde já coloca que saúde é o bem-estar emocional, físico, social e espiritual. Então, bem-estar não é a ausência de doença. É eu entender meu processo, onde eu estou e como eu vou conviver. E aí, com essa observação, Tati, pode dizer. Então, você nos ajuda a compreender por que quando Jesus disse assim, tudo aquilo que pedirdes em prece vos será concedido. Aí eu fiz uma prece, entre aspas, fez uma invocação. Pedindo que eu ganhasse na loteria. E ainda fiz um acordo, que 50% ia ser para os pobres, mas eu não ganhei na loteria. E nem dá 50% do que tem aos pobres. E digo que do que tem, não de bem que tem. Bem material, né? Pois é, essa prece é uma invocação. Segundo o ministro Clarencio,
Temos esferas de espíritos nesse primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, ele explicando para o André Luiz, e ele fala, André, tem uma faixa enorme de elevação e de desejos no plano espiritual. E essas preces, quem conseguir atender, vai atender. Mas ficam ali com a pessoa nenhum compromisso de que vai, digamos assim, se é uma invocação e é algo que está ainda muito contaminado pelo orgulho e egoísmo, a pessoa se compromete, tanto quem pede quanto quem realiza, em limpar o egoísmo e o orgulho impregnado naquele ambiente, naquela pessoa. Porque é uma impureza minha. E como a lei ela sempre dá a oportunidade da gente resolver os problemas que a gente criou, se está sujo, vamos dizer assim, de orgulho e de egoísmo, eu, em condição mais amadurecida, eu vou limpar mais tarde. E que, às vezes, a gente vai chamar de expiação, né, de castigo. A gente vai dar outro nome, porque a gente está ainda resistente à lei de amor nos nossos pensamentos para entender como uma oportunidade de colocar as coisas no seu devido lugar. Com tranquilidade. É quando eu aceito a limitação que eu tenho, quando eu entendo e começo a agir de uma nova forma, e eu falo, olha, eu tenho um poder maravilhoso, um recurso maravilhoso, que se eu aprender a desenvolver ele, eu tenho tudo que eu preciso para progredir. Será que é o dinheiro, ganhar na loteria, que vai me dar esse poder de progresso? A história nos apresenta grandes espíritos passeando aqui pela Terra, encarnando aqui na Terra, fazendo coisas maravilhosas sem um recurso financeiro. O Cristo não tinha nenhuma pedra para inclinar a cabeça. E, no entanto, 2021 anos depois, estamos aqui tentando entender essa riqueza que ele trouxe do plano espiritual, que ele trouxe dos céus, vamos dizer assim, para a gente poder ter acesso. Porque está disponível. Eu só não utilizo essa riqueza porque eu ainda não sei. Porque eu ainda não tive coragem de mudar minhas ações. Olha que interessante. Jesus nos ensinou a fazer prece, não ensinou? Falou, entra para o seu quarto em segredo, faz a prece, né? Então tá. Mas aí será que a gente fez prece de verdade? Porque lá no Pai Nosso ele falava, seja feita a sua vontade. Quer dizer, mostrando para a gente que na prece não era para a gente ficar insistindo na nossa vontade, não. Era para a gente pedir, porque era um desejo, está desenvolvendo o nosso instinto, nós ainda vamos chegar na sensação, mas naquele pedido, para que a gente pudesse ainda se aproximar do seu pensamento, que fosse algo segundo a vontade do Pai. E ficasse satisfeito com o que o Pai nos oferecesse. Porque a inteligência suprema sabe muito mais do que eu, inteligência em desenvolvimento. Deus é tudo, uma inteligência em desenvolvimento é nada. Então, eu confio e me entrego nesse tudo. Se eu confio e me entrego nesse tudo, não está falando de trabalho que transforma, que modifica? Eu não posso ficar só com os lábios. Eu não posso ficar só no meio das palavras. Eu preciso me mover. Eu preciso que a minha prece evolua um pouco mais. Mas para que eu entenda a prece para limpar meus pensamentos, essa doutrina que esclarece e consola, Kardec, o bom senso encarnado, deixou no livro que nos auxilia a moralizar o espírito, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, 2 capítulos no finalzinho dele. Quase falando assim, gente, não perde isso não. Agora que vocês entenderam tudo, agora age. Como é que a gente vai agir? Com a prece. Porque no capítulo 27, no capítulo 28, é exatamente para a gente praticar prece. Não faria sentido Kardec explicando que a gente conversar com Deus, a gente poderia simplesmente falar, conversar com o nosso anjo de guarda, falar, ele fazer uma coletânea de preces no último capítulo. Tantas vezes a gente já ouviu as pessoas comentarem, censurar das preces lidas. E é interessante que no capítulo 28 ele ainda coloca um prefácio para cada prece, para ensinar o nosso pensamento, como é que a gente deve pensar. E muitas vezes o que a gente faz? A gente acredita que sabe fazer prece. Então eu continuo fazendo prece ao meu modo. E nem leio essa parte.
porque eu já sei. Isso é um perigo quando a gente acha que a gente já sabe alguma coisa. Aí a gente falta humildade. Porque humildade não é eu me rebaixar a nada, mas eu saber exatamente o meu ponto de partida. Confesso para vocês, conhecendo um pouquinho da minha intimidade espiritual, eu sei que eu estou lá na terceira ordem da classe dos espíritos, da escala espírita. Espírito ainda associado à matéria, que sabe tanta influência da matéria, que é a matéria que me influencia. Sei, gente, é verdade. Eu não sou um espírito de luz, eu não sou um espírito puro, eu não sou um espírito, não sou. Observando os meus comportamentos, eu sei. E por isso eu rogo a Deus. E fazendo esse estudo, graças a Deus, a espiritualidade amiga me trouxe essa oportunidade de estudar o capítulo 27 e 28 com atenção do que Kardec queria me ensinar a respeito da prece. E eu achei tão curioso que há no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, prece para pedir um conselho. Só que às vezes a gente não usa esse recurso e usa a parte mais fácil, vai para o atendimento fraterno. Engraçado, né? Mas será que a gente percebeu? E é interessante porque ele tem todo o prefácio para explicar o porquê daquela prece, daquele pensamento. Gente, na prece para os inimigos, é um ensinamento da gente pensar como que a gente vai agir, porque a prece ainda é uma mudança de pensamento, de vibração. Porque depois disso que a gente entende, que a gente vibra, aí é que a gente age planejando bem. Lá na prece dos inimigos, no capítulo 28, Kardec fala assim, Senhor, lá no finalzinho da prece, que na verdade a oração para os inimigos é a oração do perdão para o inimigo. Pede, me dê uma oportunidade para que eu possa auxiliar esse meu irmão a tal ponto que eu faça sem ostentação, para que eu não perca a minha evolução. Olha, mudando a gente a vibração para entender que a harmonia é aquilo que eu consigo encontrar um ritmo que vai fazer com que eu consiga progredir aos poucos, que não precisa de sair correndo, mas contribuir para que aqueles que estão ao meu redor também progridam, porque o universo está todo em ascensão. Aí eu faço uma prece querendo o meu bem-estar, eu estou só invocando. Então, Kardec vai ensinar, toda prece tem um prefácio. Toda ela. A importância da gente, o tempo inteiro a gente está pedindo e não está sabendo, porque a gente está fazendo invocações. Imagina todas as invocações que a gente faz criminosas, e quando eu falo criminosas, é aquilo que está fora da lei divina. Não é uma condenação, é uma identificação da vibração do ambiente que a gente que faz. Aí você chega assim, nossa, aqui está um ambiente difícil, né? Olha, qual que é o seu pensamento? Quais são os seus desejos? Não, eu quero que a minha família fique ótima, que ninguém adoeça, que fica todo mundo bem, que aqui não tem problema, que não se mistura com aquele vizinho. Eu falando que a gente tem tanta dificuldade de partilhar e de contribuir para uma ascensão de um de outro, que agora na pandemia todo mundo começou a comprar lote, casa em condomínio. Aí o condomínio tem a área comum, mas eu não vou misturar com esse povo do condomínio. Olha, já saiu, né, fora de um condomínio. Eu não vou misturar, então põe a piscina, a área de lazer na própria casa para não se envolver. E aí, nesse ensinamento da prece, para a gente mudar nosso comportamento, a gente vê que enquanto irmãos e família da humanidade, não tem jeito, gente. Deixa eu revelar para vocês, é uma verdade absoluta. Estamos todos comprometidos uns com os outros. Estamos todos já envolvidos. Vamos nos comprometer pela ação ou pela omissão. Tem algum problema a gente agir ou a gente omitir? Não. Vai depender se a nossa intenção é para um ritmo progressista do bem comum, do coletivo, ou se ela é simplesmente um egoísta. Eu não vou me envolver porque ele vai ficar com raiva de mim, ele não vai progredir. Igual, às vezes, os pais, quando estão criando os filhos, não vou chamar a atenção do meu filho porque ele vai ficar com raiva de mim. Então, o filho que não progrida. Olha que coisa estranha. Ah, então eu não fiz nada, ele não ficou com raiva de mim. Realmente, ele não ficou com raiva de você. Talvez agora você não tenha surtido nenhum efeito com essa vibração. Mas e amanhã? A omissão de poder ter feito alguma coisa e não fez.
Ou fazer alguma coisa, ao invés de ser para o bem, para a desarmonia. Que desarmonia não é só a guerra, um brigando com o outro. É quando eu simplesmente ignoro o desenvolvimento alheio, o desenvolvimento social, o desenvolvimento do grupo, do local. Passando para esse desenvolvimento de prece, e aí depois de muito estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender por que a criatura humana, Deus auxilia a criatura humana através da criatura humana. Tão bem falado. Eu esqueci de mencionar, e é interessante falar para vocês, que na obra Os Mensageiros, há uma frase do Aniceto, explicando para a gente que a prece lá no plano espiritual são todas em sintonia com a lei de amor, lá na colônia onde você estava. Mas que aqui na Terra era um petitório misturado de egoísmo e de privacidade, de orgulho, de ostentação. Por quê? Porque os nossos pensamentos ainda não estão fluidos dessa forma. Tem gente que às vezes chega a dizer: Deus vai me ajudar, que eu vou vingar dessa pessoa. Pensa bem. Não é? Eu já vi mesmo, gente, na minha família, quantas vezes eu já vi as pessoas mais idosas, assim, falando assim, não, mas você vai ver, não morre sem me pagar. Eu falo, Deus me livre, eu acho que ninguém precisa me pagar nada, já está tudo muito bom, Deus já me deu tudo. Mas são pensamentos de estágios que a gente se encontra. Então, não adianta a gente negar que a gente não faz invocação. A gente ainda faz. Aí a gente consegue entender que a gente precisa daquele movimento na prece ainda. Vigiai os pensamentos e fazei a prece do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem prece para tudo. Vigie a sua intenção, principalmente no momento de aflição, porque muitas vezes a gente fala isso naquele momento de aflição, onde a ira está maior, onde a tristeza, o medo. Você vai fazer o quê? Você vai se punir por isso? Não, você vigia. Eu estou assim ainda, o orgulho e o egoísmo ainda está falando mais alto, deixa eu recorrer na prece. Antes de perguntar àquela pessoa lá da doutrina espírita, da minha fraternidade, aqui no Evangelho tem, deixa eu voltar lá, primeiro aqui, depois eu converso com ele, porque eu estou fazendo o meu movimento de trabalho para acionar o recurso, para virar ação. Eu estou dando alguma coisa de esforço pessoal, íntimo, da vontade de querer sair do lugar onde eu estou, do pensamento do lugar onde eu estou. Então, não tem problema, porque se eu tivesse errado totalmente, Deus não me permitiu a oportunidade de viver. Eu existo e vim do instinto. E não tem problema. Eu tive várias existências, várias experiências, e eu ainda estou cheia de orgulho, de egoísmo, mas é por isso que eu estou aqui, para resolver. E eu preciso fazer esse movimento para resolver. Quando eu já fiz a prece, que eu já consegui planejar nas minhas ideias, que eu já mudei meu pensamento, e eu já entendo essa questão da humildade, e entendo mais ainda que eu consigo fazer os esforços, eu mesmo, para poder conseguir o meu ritmo de progresso. Olha que lindo! O que é harmonia, Tatiana? É entender meu ritmo de progresso, eu acho isso fantástico, né? A gente pensava que a harmonia era não brigar com ninguém, mesmo que os pensamentos estavam tudo em guerra. Mas eu não falei nada, não discuti em casa, eu vi a confusão toda, eu não abri a boca. Mas, olha, eu não estou com os pensamentos, nem estou com o meu esforço para o meu progresso e o progresso do local onde eu vivo. Então, não estou em harmonia, eu estou em falsa harmonia, eu ainda estou em invocação. Então, de tanta humildade, de tanta prece, eu consigo entender isso. O Livro dos Espíritos, na questão 909, quando Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Não é para isso que a gente veio? E os Espíritos nos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Dá uma vergonha quando a gente lê isso, porque então eu não estou fazendo esforço nenhum, porque eu não consegui fazer nem o mínimo. E o mínimo seria vigiar meus pensamentos para me conhecer, para ter um grau de humildade que me faça querer sair do lugar onde eu estou para ir para um lugar melhor. Para buscar a harmonia real, através do quê? Da prece. Para deixar de ser invocação os meus desejos, né, governado pela minha vontade, mas que a minha vontade seja de harmonia com a lei divina. Para isso, eu preciso entrar em um ritmo progressista. E aí eu preciso entender qual é a minha posição. E todo petitório tem quem reclame, quando diz o Clarencio, porque na questão 459 do Livro dos Espíritos,
fala que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que a gente imagina. E aí ele está falando que é os espíritos, tanto para cima da gente quanto para baixo da gente. É muito mais. Porque eu sou uma fonte de desejos e de vibrações, mesmo que sejam invocações, tem quem fique invocando. Eu vivo num mundo de provas e expiações. Eu preciso fazer um esforço insignificante, que seja vigiar primeiro meus pensamentos, olha que lindo. Depois, estudar como fazer uma prece. Kardec não fez 2 capítulos à toa, para a gente consultar de vez em quando. Não fez. Isso é muito tesouro. E a gente ainda fica pedindo para ganhar na loteria. Você ganha na loteria, deixa tudo aqui, vai. Você só vai ficar rico de uma hora para outra, se nessa encarnação tiver na sua programação, que você passará pela prova da riqueza. E não engane-se, há muita responsabilidade nela. Não se engane. E muito se cumbe nessa prova. Não é uma prova fácil. Haja os conselhos e as orientações da Condessa de Paula no livro Céu e Inferno. Não vamos nos enganar. Demos conta daquilo que a gente está vivendo agora. Aí, depois disso tudo, a gente vai entender que o desejo de uma prece pode se tornar oração. Não, Tati, mas até agora não era oração. Não, eu achava que oração e prece era a mesma coisa. Não é. Oração já está a parte do trabalho para construir o que o desejo da prece pede. É um movimento, é uma ação. Baseado na fé de que você está fazendo aquilo segundo a vontade de Deus, operando para a harmonia do universo, você começa a agir. E aí a sua prece vira um movimento. Nós falamos aqui da riqueza. Quantos fazem bom uso da riqueza? E fazem, e distribuem, auxiliam e transformam, abrem empresas, dão um emprego para muitas pessoas. Isso é oração. Não é só uma ostentação. Tem quem faz mau uso, mas tem quem faz bom uso. Tem quem entende que o conhecimento intelectual foi feito para promover um bem social. Nas redes sociais, você sempre partilha um médico que era obstetra e fazia os partos, e começaram então a pensar que cada criança nascendo com tanto desmatamento, ele poderia dar uma árvore, para que a família pudesse plantar e que pudesse acompanhar o crescimento da árvore com o crescimento da criança. Olha que lindo! E com isso surgiu o projeto Plantar, e já tem não sabe quantas 1000 árvores plantadas, a quantidade de criança que nasce. E chegava na cidade, as famílias falavam, essa é meu fulano, essa é minha árvore. Ali a que era criança já é mãe, e a filha já tem uma outra árvore dela. Isso é oração, gente. Isso é ação em conformidade com a harmonia do universo. Para isso, basta a gente ter olhos de ver e encontrar um movimento de ação em conformidade com a prece realizada, com o desejo em sintonia com a lei de amor. E aí a gente começa a fazer oração. Chico Xavier, lá no site Bíblia do Caminho, tem uma parte que chama Testamento do Chico Xavier. E aí tem umas frases e uns casos dele. E ele conta assim: a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho, para virar oração. Conseguem ver o movimento? Eu vigio para ver se é invocação. Eu estou invocando. Vou para a prece. Aonde? Evangelho segundo o Espiritismo. Treino o pensamento para a prece. E agora esse pensamento e essa prece se torna estímulo para trabalho, para virar oração. Então Chico fala, ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obra, nos dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Aí a gente fala, Tati, então, peraí, eu já não sei nem se eu estava invocando, se eu estava em prece, quanto mais se eu faço oração. Eu falei, Mas olha que maravilha, nós não precisamos, no início da reunião, para sair daqui melhores? E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo agora vai querer fazer alguma coisa, porque o esforço é insignificante. E quem nos diz isso são a espiritualidade amiga, lá no Livro dos Espíritos, não é a Tati. Vigiar os nossos pensamentos a gente pode. E quando a gente estiver em oração, aí sim
em oração propriamente dita, nas ações que o homem pode fazer de bom do planejamento da prece realizada, ele vai poder ouvir e exercer os conselhos do mestre. Orai e vigiai. Porque se eu estou trabalhando em oração de acordo com o planejamento e desejo da minha prece, eu posso esperar e vigiar, porque o trabalho feito transformará em um benefício para toda a sociedade. Olha o benefício. Olha o problema de desmatamento daquela cidade, daquela região, resolvida com a oração do médico. Olha, aí a gente vigia. Olha que lindo é poder a gente se transformar e se melhorar. Não é? A gente consegue estar em sintonia. Por isso que quando a pessoa está agindo no bem, ela está em oração. Não é isso? Exatamente. Entendemos. Ah, que coisa boa, né? E aí a gente é legal, porque às vezes a gente consegue fazer muita oração, tá fazendo coisa boa, no centro espírita, no templo, na igreja da nossa religião. Mas o mais importante é a gente fazer o bem aonde a gente estiver, em todo lugar. Eu estou na minha família. Vamos preparar para o Natal, daqui a pouco já é Natal, nós estamos em outubro. Como é que está a minha harmonia? Como que eu estou envolvido com esse grupo familiar, trabalhando a minha mente para sair das minhas invocações e ir para a prece, e dessa prece ser um planejamento para a minha ação na harmonia, sabendo que a harmonia é contribuir para um ritmo de progresso meu e da minha família inteira. E não simplesmente, eu não vou me envolver com isso, porque é a vida da fulana. Claro que a gente não vai intrometer na vida da pessoa, mas prece a gente pode fazer. E não uma prece egoísta, com a nossa vontade, com o nosso desejo. Mas, Senhor, a minha irmã precisa melhorar, como eu também preciso. Mas, às vezes, é tão difícil de se livrar do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Eu queria tanto que ela tivesse uma vida assim, 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 mas tudo isso que eu estou desejando pode ser simplesmente uma crença. Faça não a minha vontade, mas a sua vontade na vida dela. Olha que maravilha! O Natal vai ser maravilhoso. Não vai ter jeito de ser ruim, não. A gente prepara para se reunir, para encontrar em equipe, mas não é só numa casa espírita. É lá no ambiente de trabalho. Como é que está sendo as preces? É só para que ninguém me incomode, ninguém brigue comigo? O que eu tenho feito de ação no amor, partindo do planejamento da minha mente? Em sintonia com a lei de amor. Para a gente concluir, e logo depois eu vou pedir para o Marcos passar um vídeo para a gente, porque nós sabemos que Jesus é o modelo e guia da humanidade. E depois dele veio vários exemplos de quem conseguiu fazer muito com os esforços, não mais insignificantes, mas talvez grandes esforços de reencarnação a reencarnação, para dar-nos exemplos de como poder fazer prece, de como poder chegar da prece à oração. Então, a gente vai ver esse vídeo no final, assim que eu terminar aqui a conclusão. E falamos o seguinte, que então, nem toda invocação é uma prece, mas toda prece é uma invocação. Vigiemos primeiro se os meus pensamentos e os meus petitórios estão mais para a prece ou para a invocação. Se estiverem para a prece, todas as invocações feitas nessa prece tendem a ser planejamento do meu trabalho em favor da realização. Eu preciso produzir esse recurso, porque ele é poder. É como uma energia elétrica. Não é um poder, mas eu passo pelas correntes do fio ali para acender uma lâmpada. Eu preciso produzir isso, porque a energia sozinha não ia fazer nada. Então, eu tenho acesso a essa transformação. Eu vigio primeiro para ver se eu estou só invocando ou se já virou uma prece, para virar uma invocação, para chegar até em planos superiores. Não temos a prece refratária, que é o capítulo 2 do o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que move toda a história do livro por uma prece feita por uma adolescente de 14, 15 anos, rogando para a mãezinha, que não estava em condição vibracional para atender,
mas que chegou a planos mais altos, em uma colônia. E toda a espiritualidade amiga, responsável para atender aquela família. Para quê? Para fazer um brigar com o outro? Não, para trabalhar para a harmonia entre eles. Qual a harmonia? Que cada um encontrasse o seu ritmo de progresso e o progresso coletivo da família inteira. Oh, que maravilha! A gente consegue isso. Feito isso, a gente passa a trabalhar para essa harmonia, que é a oração. Depois que a gente ora, a gente segue o conselho de Jesus. A gente ora e vigia. Colhe os resultados e observa como que a gente conseguiu atingir essa harmonia e o benefício que essa harmonia traz para todo o universo, porque não traz só para a gente, traz para todo mundo que a gente está envolvido com ele. É como se o mal tivesse passado, se aquela tempestade tivesse acabado. Pediu Marcos, então, para passar para a gente? Aí a gente vai ouvir. Eles perguntaram a Chico Xavier o que ele fazia quando ia no médico. E o Chico dizia que sentava na sala de espera e a primeira coisa que fazia era uma prece. Senhor Jesus, permita que esse profissional que vai me examinar possa acertar com o meu diagnóstico. Vejam o respeito. Ele tinha os mentores ao seu lado. Ele tinha Bezerra de Menezes, ele tinha Dr. G. da Cruz, ele tinha Emmanuel, seu mentor. Mas ali estava para uma consulta e fazia questão de mentalizar já da sala de espera o profissional que ia atendê-lo com carinho, pedindo que ele pudesse acertar com o diagnóstico. Olha só como nós não temos ideia do que significa uma prece. Certa feita ele estava perto de um trem que partia e uma pessoa queria entrar no trem, mas o trem já começava a pegar velocidade e ele olhou a aflição daquela senhora querendo entrar no trem. A única coisa que ele pôde fazer foi ir até as costas dela, empurrá-la para dentro do trem. E ela, ansiosa por não perder o trem, entrou e não conseguiu sequer ver quem é que a havia colocado dentro do trem. O trem parte com a senhora lá dentro, o Chico dá meia volta e então Emmanuel aparece e diz: Chico, olhe para trás. E do trem, que fazia exatamente o sentido contrário ao do Chico, saiu uma nuvem de luz e que ao chegar sobre ele o inundou de tal maneira que o deixou molhado, como se tivesse chovido sobre ele. E Emmanuel disse: a senhora não teve tempo de dizer obrigado, nem viu quem foi a pessoa que conseguiu colocá-la dentro do trem, mas está lá dentro, fazendo uma prece pela pessoa que fez isso. E a energia daquela oração alcançou a pessoa que havia feito aquilo, que era o Chico. Nós não temos ideia do que é orar. Ainda não. Não temos ideia da força, de como pode transformar tudo, de como pode transformar doença em saúde. É o que os espíritos mais dizem. Pode transformar o nosso destino, se nós realmente dissermos: hoje, meu Deus, eu quero que se faça a tua vontade. E eu considero a frase mais revolucionária do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos apóstolos na casa de Pedro: quando quiseres orar, fazei assim. Pai Nosso. Imagine pela primeira vez Deus, o Senhor dos Exércitos, era chamado de Pai. Mas está lá. Seja feita a vossa vontade. O que significa, e não a minha. Por isso Emmanuel dizia, na hora da prece: esvazia-te de tudo o que queres para te encher da vontade de Deus. No dia que nós conseguimos fazer isso, prece, não importa onde, como, quando, com quem, será essa nuvem de luz que imediatamente cairá sobre nós. E quando eu oro por quem não acredita, receberá. Fica como se fosse um balão
daqueles de história em quadrinhos em cima da pessoa. No primeiro instante de um pensamento menos ruim, aquilo cai sobre a pessoa, inundando-a por um momento daquela luz que, através de uma prece, nós endereçamos a ela. Pode ser a pessoa mais louca do mundo, a mais criminosa, ela receberá. Por isso, na hora da nossa oração, façamos silêncio por 1 minuto. Oremos com todas as nossas forças, pedindo a Jesus para começar de novo. Perguntaram ao Chico: Chico, quando você faz uma bobagem, como é que você faz no dia seguinte? E ele, com a maior tranquilidade, dizia: eu acordo, me sento na beirada da cama e começo a minha prece dizendo: Senhor Jesus, aqui estou eu, mais uma vez. Por isso, vamos orar de todo o coração, mas nos esvaziar da nossa vontade, para nos encher daquilo que será o melhor para nós. Acreditar nisso é ter fé. Tenhamos todos um pouco mais de fé. Então, agradecendo mais uma vez essas vibrações da casa da irmã Fabíola e dando coragem para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão aqui, para começarmos a orar agora, porque a gente já sabe como a gente tem um poder acessível e pode usar a partir de hoje. Que Jesus nos una e nos faça família cada vez mais. Muito obrigada. Agradecemos a Tati, agradecemos também ao Valdir. Gente, hoje foi um dia muito especial para nós, porque mais cedo a gente teve o Evangelho de João com o Valdir e a Tati na sustentação vibracional. E agora nós tivemos a Tati fazendo o estudo para a gente e o Valdir na sustentação vibracional. Olha que coisa maravilhosa, hein? Ele sai de Belo Horizonte e vem aqui nos trazer essa bênção, né? Essas mensagens de renovação, de luz espiritual. E nós somos muito gratos. A Adrianinha está nos acompanhando ali pelo YouTube, e eu faço suas as minhas palavras, viu, Dri? Eu sei o quanto você, se pudesse estar aqui hoje, né? Você não pôde, está meio gripada, preferiu ficar recolhida. Eu sei o quanto você estaria agradecendo ao Valdir e à Tati. E que Deus ilumine vocês para que estejam sempre aqui conosco nesse trabalho. Nós tivemos vários agradecimentos. Eu vou deixar para o final, acho que vai ser até melhor, porque depois eu repasso ali algumas colocações. Nós vamos entrar agora no momento do passe espiritual. Por enquanto, o nosso passe é espiritual em função da pandemia, o necessário distanciamento, mas graças a Deus está tudo melhorando, né? E aí a gente até começa a se perguntar se a pandemia veio para nos fazer melhor. A pandemia está passando e nós melhoramos? Né, Valdir? E nós melhoramos? Aí é para que cada um vá pensando. Mas em breve, se Deus quiser, mesmo o pessoal que está em casa, estará todo mundo conosco, se Deus quiser. E aí o passe também poderá voltar, o passe que a gente chama de humano espiritual. Bom, e para quem está em casa, não se esqueça da água para ser fluidificada, porque esse é o momento do passe espiritual e da fluidificação da água, mesmo quem está em casa. Porque a gente sabe que a espiritualidade não se cansa de nos ajudar. Então, nesse momento, são várias equipes espirituais que se deslocam até os lares daqueles que estão sintonizados pela prece. Né, Tati? Emitem uma vibração, uma energia que é perceptível
a equipe espiritual, e aí eles demandam o lar para poder assistir através do passe espiritual, através da fluidificação da água. E nós vamos então ouvir uma música e uma prece, antes do nosso encerramento, que é esse momento do passe espiritual, tanto para quem está aqui, quanto para quem ainda não pode estar aqui, entende que ainda não é o momento, não tem problema nenhum, mas que em casa, pela sintonia, estará recebendo. Um probleminha do sistema, pediu para poder aguardar alguns minutinhos até que volte a transmissão. Então aguarde um pouquinho em prece, porque a espiritualidade já está. Peço em oração que ilumine
eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira.
Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Obrigada, Senhor, por esta noite, por esta tarde. Obrigada, Senhor, por tantos ensinamentos. Obrigada, Senhor. Hoje foi a oportunidade de aprendermos mais um pouquinho, Senhor. Aprendemos a conversarmos contigo, aprendemos a orar, a abrir o nosso coração, Senhor. É com os corações agraciados nesse momento, de joelhos espirituais em terra, estamos felizes e realmente agradecidos. Pois é contigo que contamos, Senhor. Divino amigo, doce Jesus, guia cada coração em tua luz. Eterno amigo da perfeição, guarde contigo cada coração. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Gratidão sempre. Obrigada.